Nós somos Natália Peoner e Jéssica Bandeira, somos acadêmicas do curso de Biomedicina da Universidade Luterana do Brasil. Vamos abordar de maneira científica o tema malária, proposto pela disciplina de Parasitologia Clínica. Então, o que é a malária? A malária ela é mundialmente um dos problemas mais sérios de saúde pública. Ela é uma doença infecciosa causada por protozoários do gênero Plasmodium e é transmitida ao homem por fêmeas do mosquito do gênero Anopheles, produzindo febre, além de outros sintomas. Porém, indivíduos que já tiveram vários episódios de malária, eles podem atingir um estado de imunidade parcial, apresentando pouco ou até mesmo nenhum sintoma no caso de uma nova infecção. A fêmea desse mosquito ela é infectada por um plasmódio, que ao picar uma pessoa, ela vai infectar esse indivíduo. Existem 4 espécies de plasmodium que podem causar a doença: Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae e Plasmodium ovale. Os de maior importância clínica aqui no Brasil é o falciparum e o vivax. Esses mosquitos eles são mais abundantes nos horários crepusculares, que é ao entardecer e ao amanhecer. Porém, podem ser encontrados picando durante todo o período noturno, só que em menor quantidade. Transmissão. A malária, então, ela é transmitida por meio da picada da fêmea do mosquito Anopheles, que é infectada por um plasmódio, que é um tipo de protozoário. Toda pessoa pode contrair a malária, ela não é uma doença contagiosa. Uma pessoa doente não é capaz de transmitir a doença diretamente a outra pessoa. É necessária a participação de um vetor, que no caso é a fêmea do mosquito Anopheles. Esses mosquitos eles são mais abundantes ao entardecer e ao amanhecer. O período de incubação da malária vai variar de acordo com a espécie. Para a espécie falciparum é de 8 a 12 dias e espécie vivax de 13 a 17 dias. E a malária não pode ser transmitida pela água. Epidemiologia. A maioria dos casos de malária se concentra na região amazônica. Porém, nas demais regiões, apesar de poucas notificações, a doença ela não pode ser negligenciada, pois se observa uma letalidade mais elevada aqui na região amazônica. No Brasil, a grande extensão geográfica da área endêmica e as condições climáticas vão favorecer o desenvolvimento das transmissões e agentes causais da malária pelas espécies vivax, falciparum e malária, sendo que malária vai ocorrer com menor frequência. Na Amazônia, a transmissão é instável e geralmente focal, alcançando picos principalmente após o período mais chuvoso do ano. A partir das informações sobre a ocorrência da malária em determinada área de tempo, é possível, de acordo com o perfil epidemiológico de transmissão, classificar a região em área por hiperendêmica, mesoendêmica ou hipoendêmica. Há ainda áreas holoendêmicas, onde a transmissão é constante e o grau de imunidade da população também é alto, permitindo a existência de portadores assintomáticos. No Brasil, onde a transmissão da malária não é completamente estável, de acordo com a incidência parasitária anual, costuma-se classificar. E essa classificação ela vai ocorrer através de baixo, médio e alto risco, que é como a gente vê aqui no mapa de risco da malária, na distribuição de cores. Lembrando que também esse mapa é a última atualização dos dados de doença pelo Ministério da Saúde. O ciclo no homem. O ciclo assexuado do plasmódio, denominado esquizogônico, inicia-se após a picada da fêmea do gênero Anopheles, com a inoculação de esporozoítos infectantes no homem. A seguir, esses esporozoítos vão circular na corrente sanguínea durante alguns minutos e rapidamente vão penetrar nas células do fígado, dando início ao ciclo pré-eritrocítico, ou esquizogonia, que dura 6 dias para a espécie falciparum, 8 dias para a espécie vivax, de 12 a 15 dias para a espécie malariae. Durante essa fase, o plasmódio vivax apresenta desenvolvimento lento de alguns dos seus esporozoítos, formando hipnozoítos, que são formas latentes do parasito responsável pelas recaídas da doença, meses ou anos após. Ao final do ciclo tecidual, os esquizontes vão romper os hepatócitos, liberando milhares de elementos, e esses elementos são chamados de merozoítos.
Cada hepatócito rompido libera cerca de 2.000 merozoítos, quando a infecção é devida ao Plasmodium malariae, 10.000 quando devida ao Plasmodium vivax e 40.000 quando devida ao Plasmodium falciparum. Os merozoítos irão invadir as hemácias, dando início a um segundo ciclo de reprodução assexuada dos plasmócitos, o ciclo sanguíneo ou eritrocitário. O Plasmodium malariae só invade hemácias velhas, o Plasmodium vivax invade preferencialmente as hemácias jovens e o falciparum as hemácias em qualquer fase evolutiva, durante um período que vai variar de 48 a 72 horas. O parasito se desenvolve no interior da hemácia até provocar a sua ruptura, liberando novos merozoítos, que irão invadir também novas hemácias. A ruptura, consequente liberação de parasitos na corrente sanguínea, traduz clinicamente pelo início de paroxismo malárico, que se repetirá ao término de um novo ciclo, em 2 dias, quando a infecção for devida ao falciparum ou pelo vivax, e em 3 dias, quando devido ao malariae. Inicialmente, no ciclo sanguíneo, o parasito sofre uma série de transformações morfológicas, sem divisão celular, até chegar à fase de esquizonte, quando se divide e vai originar novos merozoítos, que serão lançados também na corrente sanguínea. Após a ruptura do eritrócito, assim, no exame microscópico do sangue pode-se observar variada morfologia do parasito. Trofozoítos jovens, trofozoítos maduros, formas irregulares, esquizontes jovens e esquizontes maduros. Após um período de replicação assexuada, alguns merozoítos se diferenciam em gametócitos, machos e fêmeas, que amadurecem sem divisão celular e tornam-se infectantes aos mosquitos. A função desses gametócitos é reprodutiva, é garantir a perpetuação da espécie. Eles podem ser de 2 tipos diferenciados microscopicamente nos esfregaços sanguíneos. Os microgametócitos são masculinos e os macrogametócitos, que são os femininos. O ciclo no mosquito. A reprodução sexuada, também chamada de esporogônica, do parasito da malária, ocorre no estômago do mosquito. Após a diferenciação dos gametócitos em gametas e a sua fusão, ocorre a formação do zigoto. Este zigoto ele se transforma numa forma móvel, que é chamada de oocineto. Esse oocineto ele migra até a parede do intestino médio do inseto e ele forma oocistos, da qual se desenvolverão os esporozoítos. O tempo que requer para que se complete o ciclo esporogônico dos insetos varia com a espécie do plasmódio e com a temperatura. Situa-se geralmente em torno de 10 a 12 dias. Os esporozoitos produzidos nos oocistos, eles são liberados na hemolinfa do inseto e eles migram até a glândula salivar, que são transferidos para o sangue do hospedeiro humano durante o repasto sanguíneo. Nessa imagem aqui do slide, então, a gente tem os gametas, né, do plasmódio. Todas as fases ali até ele chegar na fase de oocisto, né, então ele se transforma no esporozoito e entra na glândula salivar do mosquito, né, que com a picada transfere esses esporozoítos para o humano através da corrente sanguínea e esses esporozoítos vão parar então na célula hepática. Então essa imagem aqui, a parte de cima mostra o ciclo do mosquito e a de baixo, então é o ciclo no homem. Bom, essa imagem aqui, ela mostra as fases e a forma morfológica de cada fase e de cada plasmódio. Então, a gente tem aqui o Plasmodium falciparum, o vivax e o malariae. Temos os trofozoítas jovens, os maduros, esquizontes e os gametócitos. Todas essas fases, elas são visualizadas no esfregaço, na parte do método diagnóstico por gota espessa, que a gente vai falar a seguir. O diagnóstico correto da infecção da malária, ele só é possível pela demonstração do parasito ou dos antígenos relacionados que se encontram no sangue periférico do paciente. Aqui a gente está mostrando 4 tipos de método diagnóstico, que são os utilizados. O primeiro é o HRP2, né, e o LDH. Eles existem no mercado e eles são um teste de rápida detecção. Eles detectam os antígenos parasitários em fitas impregnadas com anticorpos. Porém, esses testes eles têm um alto custo e a sua sensibilidade é variável.
Temos também o método de PCR, que é um método diagnóstico molecular. Ele é mais utilizado em pesquisas e ele não entra na rotina diagnóstica. Também tem a detecção de anticorpos por sorologia, né? Porém, esses testes eles não diferenciam a fase aguda da fase passada. E por fim, a gente tem o gota espessa, né? Que é o método oficialmente adotado aqui no Brasil para o diagnóstico da malária. E mesmo depois do avanço de técnicas diagnósticas, este exame ele continua sendo um método bem simples, ele é eficaz, tem baixo custo e é de fácil realização quando é executado de forma adequada. E ele é considerado padrão ouro pela Organização Mundial da Saúde. Né? A técnica dele baseia-se na visualização do parasito por meio da microscopia óptica e após a coloração da lâmina com o corante, permite a diferenciação específica dos parasitos, a partir da análise da morfologia e dos seus estágios de desenvolvimento encontrados no sangue periférico, conforme foi visualizado no slide anterior, né? Cada forma e cada fase do plasmódio. E a determinação dessa densidade parasitária ela é muito útil na avaliação prognóstica do paciente, né? Ele deve ser realizado em todos os pacientes com malária, especialmente nos portadores do plasmódio falciparum. Então, aqui nesse slide a gente tem as imagens, né, onde mostra a gota espessa em sangue na lâmina, aqui ela não está corada e apresenta alta sensibilidade. Na imagem 2 a gente tem o esfregaço já fixado em lâmina, já corado, e apresenta uma alta especificidade. A melhor preparação para o diagnóstico da malária ela é obtida através da amostra do sangue colhida diretamente da punção digital ou da punção venosa, né? E esse sangue ele não pode ter anticoagulante. Né? O sangue colhido com um anticoagulante ele não é indicado para o preparo da gota espessa por não apresentar uma boa fixação na lâmina. Então ele pode se desprender no momento da coloração ou durante a lavagem. Bom, o diagnóstico microscópico, então, é utilizado o método semi-quantitativo, né? Que utiliza cruzes. Tem que ser examinado 100 campos. E quando é encontrado o número inferior a 40 parasitos nesses 100 campos visualizados, apenas anota-se o número que foi visualizado. Quando o número total dos parasitos contados ele se situar entre 40 a 60 parasitos nestes 100 campos, se registra meia cruz. Né? A partir de um parasito por campo, como mostra ali nas linhas abaixo, o resultado ele é registrado com 1, 2, 3, 4 cruzes, né, conforme está aqui. Então, um parasito por um campo, em um campo, né, é uma cruz, 2 a 20 parasitas em um campo, 2 cruzes, e assim por diante. Bom, tratamento. No geral, né, quando a malária é confirmada no paciente, ele recebe um tratamento ambulatorial, né, os comprimidos são fornecidos pelo SUS, e somente os casos mais graves, os pacientes serão hospitalizados de imediato, né. O tratamento indicado ele depende de vários fatores, né, como a espécie do plasmódio, a idade do paciente, a condição associada, a gravidez e outros problemas de saúde, né, além da gravidade da doença, claro. Nesse slide aqui, a gente tem um quadro exemplificando um tratamento para Plasmodium falciparum, né? Temos aqui a idade do paciente, o peso, né? E como ocorre o tratamento com 2 tipos específicos de medicamento. Bom, na prevenção, então, a principal prevenção é o controle do vetor, que é o mosquito. Essa é a principal estratégia para reduzir a transmissão da malária, né? Além do fornecimento dos medicamentos para a infecção. E é possível garantir a proteção às comunidades com uma alta cobertura dessa estratégia. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde também recomenda 2 tipos de controle, que é dormir sobre mosquiteiros tratados com inseticida, pulverizar as paredes internas das residências também, né, com inseticida, e usar repelente. Em algumas circunstâncias específicas, é possível complementar essa estratégia com o manejo da fonte de larvas e outras ações que reduzem o foco do mosquito e as picadas em humanos. Bom, por último aqui a gente colocou uma imagem de uma microscopia eletrônica, né, uma imagem muito bonita do mosquito Anopheles. E então esse é o nosso trabalho sobre a malária. Muito obrigada.